E aí? E aí? A imprensa, os meios de comunicações ensinam as nossas crianças a ser preconceituosas. Quando você entra aqui no YouTube, você coloca assim experimentos sociais e você vê os experimentos sociais no mundo, você vê que de 100, 5 pessoas estão ali prontas para ajudar. E 95 estão corrompidas e prontas para te detonar, porque não te enxerga como ser humano. Hoje, o brasileiro ainda enxerga o negro como sendo escravo. Quer um exemplo? Um exemplo para você entender. No meu apartamento, quando eu comprei ele na planta, e ele foi construído ali seguindo os padrões de engenharia da construtora Caparaó. Eu comecei a fazer umas observações que depois eu cheguei a um sentido que até hoje a mensagem subliminar da escravidão em relação aos negros brasileiros até hoje impera. Por quê? Porque você já observou, principalmente você que é doméstica e me ouve, você já observou o tamanzinho que são os quartos nas casas de família quando a empregada ela precisa hospedar na casa de família porque trabalha ali de segunda a sexta? Vocês já perceberam o tamanzinho que são os quartos que parecem mais uma senzala? Aposto que você nunca observou isso, mas na maioria das casas de família, que tem ali um quartinho de empregada, principalmente em apartamentos, que tem ali o quarto de empregada, você já percebeu o cubículo que é o quarto de empregada? O que lembra uma senzala. E traz ali, ainda que seja de uma forma inconsciente, uma mensagem de escravidão, ou seja, aquele que te serve não tem que ter conforto. Aquele ou aquela que te serve, dormindo aí nesse espacinho de merda aí, tá bom. Você entendeu como o brasileiro ainda tem o seu preconceito dentro de si? Você entendeu como de fato não existe brasileiros puros, a não ser os índios mais remotos? Você percebeu como o Brasil está contaminado? Você percebeu como a população ainda não sabe o que quer porque ninguém tem sangue puro na nação? Aqui existe mistura italiana, portuguesa, francesa, espanhola, holandesa, inglesa. Aqui existe mistura de tudo. Então, como há uma mistura, você carrega no seu gene um pensamento que você não sabe nem mesmo qual é. Então, por isso que você nunca vai ter força, falando isso a nível de nação, para poder ser brasileiro, para poder ser patriota, para poder não ser preconceituoso. Ah, Henrique, mas existe preconceito também nos mundos desenvolvidos. Sim, mas o preconceito lá é punido. Aqui no Brasil, nos estádios de futebol, você vê aí, nos últimos anos aí, pessoas discriminando jogadores negros, falando aqui no Brasil, e essas pessoas continuam entrando nos estádios de futebol, continuam soltas. Uma vez, um grande amigo meu, chamado Alisson, ele me contou que ele estava na Feira Hippie, que acontece todos os finais de semana, né, na Afonso Pena, e ali tinha uma moça negra, grávida, que estava trabalhando numa banca, tá? E tinha duas mulheres brancas, uma senhora, que segundo ele aparentava ser uma mulher de sociedade, e ali não sabia se era a filha ou a neta dela. Aí essa peste dessa mulher pegou o espelho e virou para essa menina negra que estava ali na banca, porque essa banca ali me parece que mexia com espelhos artesanais, né, sobre aquela arquitetura. Então vamos supor, você encomenda ali um espelho, eles criam um espelho ao seu gosto, né?
Então, a armação daquele espelho era diferenciado. Então, o meu amigo falou assim que quando passava ali, ele percebeu isso, e quando ele viu essa senhora branca mostrar o espelho para essa moça, essa mulher branca disse assim: você já viu o macaco? Olha aqui. Na mesma hora ele chamou o policial, porque a Feira Hippie ali fica tanto auxiliada pela Força Militar Municipal, que são os guardas municipais, como pela Força Militar Estadual. Na mesma hora a mulher foi detida, mas a moça que estava grávida estava chorando tanto que ela perdeu a esperança e não quis levar isso para frente, e isso chateou muito meu amigo. E ele não pôde, né, levar também à frente ali, porque se a vítima não quis, como é que poderia haver uma acusação se a justiça quer aquilo que é palpável? Então acontece isso na nossa nação e ninguém enxerga. O brasileiro desrespeita o brasileiro a todo momento. O brasileiro vê o outro brasileiro como sendo um inimigo. A política no nosso Brasil, ela zomba de nós. A imprensa, junto com a política, zombam de nós. Por quê? Ela quer nos exterminar. Não se teve tanto homicídio como nos últimos anos no país. Aí entra na redução populacional global. Por quê? Porque se você tira das ruas o homicida, você reduz e muito a criminalidade do intuito de atentar contra a vida de outrem. Por isso que você não vai ver nunca na nossa nação, estou falando nunca na certeza de que tenho, nunca você vai ver uma lei severa para o homicídio no Brasil. Nunca. Nunca o brasileiro matou tanto como está matando agora. Nunca houve na história tanto latrocínio como houve agora. E a lei não vai ser mudada por quê? Porque existe o programa de incentivação, que é o programa oculto de incentivação ao homicídio. E o que novamente a imprensa fala? O caboclo ele pode matar, que ele sabe que ele vai ficar ali somente 4 anos na cadeia. Vai de 8 ou 12 a 30 anos de prisão, dependendo do crime. O camarada é condenado até 200 anos de prisão, mas ele vai cumprir somente 1/3 da pena. Mas o camarada que pega aí 12 anos de prisão, se o homicídio não for com requinte de crueldade, ele pega, vamos supor, 12 anos, e em 4 ele vai sair. 4, 6 ele sai. E se ele tiver a tendência homicida, ele vai continuar matando. E é isso que os governos no Brasil querem. Porque faz parte de um plano maior, que é reduzir a população mundial. Você percebeu como as mulheres não conseguem mais engravidar como antes? E como a maioria das crianças que estão nascendo com algum problema genético? Vocês estão percebendo isso? A maioria não percebe, mas também a imprensa não vai falar isso. Quantas mulheres querem engravidar e não conseguem? Quantas mulheres procuram recursos e tratamentos para engravidar e não conseguem? E a imprensa não foca nisso. Somente grupos de pessoas que querem o bem-estar da população é que se preocupam em buscar esses resultados. Mas a imprensa vem e abafa, dizendo que a pesquisa é mentirosa. Você já percebeu como a mídia no Brasil, ela deturpa toda a informação? E a maioria dos brasileiros ficam vidrados, viciados no meio de comunicação chamado jornalismo, imprensa. Olha aí, você vê espalhado no Brasil inteiro usuários de crack, usuários de entorpecente, seja ele qual for, e se não são a minoria das pessoas
que estão ali para ajudar esses usuários, se não são essas pessoas que criam ali pequenos programas sem recurso algum, mas para incentivar o não uso das drogas, se não são essas pessoas, os direitos humanos não estão nem aí. O Estado não está nem aí. O Estado brasileiro não está nem aí. E a imprensa não está nem aí. E quando essas associações ou essas pessoas querem fazer o bem, os direitos humanos vão deturpar, vão denunciar essas pessoas dizendo que elas estão agindo como psicólogos, como psiquiatras, que elas estão agindo como médicos, como conselheiros e estão fora de serem aptas e aptos a esse tipo de profissão. Porque os direitos humanos, ele não quer que a população ajude a população. Ele quer que a população extermine a ela mesma. A mídia não quer mostrar canais de recuperação no YouTube mostrando pessoas ajudando pessoas. A mídia não quer mostrar aquela Kombi que para na esquina e alimenta o andarilho, alimenta o usuário de droga. Ela não quer mostrar. Mas ela quer dizer que aquilo que aquela pessoa está fazendo em prol do outro é errado. Só que você que está me ouvindo não percebe isso. E a cada dia nós caímos num abismo muito mais profundo que se chama Conspiração Brasil. Vocês estão aí preocupados com o governo, mas o governo maior ele se chama mídia brasileira. Esse é o verdadeiro governo, não aquele que está em Brasília. E quando aquele que está em Brasília não faz a vontade dessa mídia, olha o que essa mídia fez. De 2011, 2012 para cá, de 2011, 2012 para cá, a mídia começou a querer expor a corrupção, porque alguns políticos ali começou a planejar o bem da nação. Então, para deturpar os políticos bons e fundi-los aos ladrões, a mídia implantou, a imprensa implantou investigadores. E tudo começou com a investigação do mensalão. Do mensalão dos Correios para cá, descobriu toda essa falcatrua no Brasil. Eu estou mentindo, pessoal? A imprensa, ela sentiu prazer em atordoar a população brasileira, trazendo essas informações. São informações que têm que ser ditas ao público brasileiro? Sim, porque a nação está sendo roubada. Foi roubada. E esse dinheiro não vai ser recuperado, nem com a venda dos bens patrimoniais e pessoais desses corruptos. Porque o rombo foi de bilhões e bilhões de reais. Mas a mídia, quando não estava conseguindo o favor da minoria honesta em Brasília, ela decidiu jogar a merda no ventilador. Só que a população brasileira nunca vai entender isso. Esse meu vídeo pode passar para outros canais, pode chegar até 1 bilhão de acessos, mas o brasileiro nunca vai querer enxergar porque não somos patriotas. Não temos uma nação. Nós moramos em um continente que recebeu o nome Brasil. Nascemos aqui, por isso é óbvio que a nossa nacionalidade é brasileira e podemos dizer que somos brasileiros, mas somos brasileiros de sangue misturado, porque somos mistura de outras nações, como francesa, alemã, inglesa. E isso fez com que, no nosso íntimo de ideologia, nós não reivindicássemos de verdade a nossa pátria. Fez com que, de fato, nós não reivindicássemos o nosso direito de cidadão. Então, se eu virar para você e falar assim, olha, gente, vocês podem fazer isso e aquilo porque não vai dar em nada.
Se eu pregar isso para vocês várias vezes, vocês vão se tornar aptos a não querer mais escutar. Então hoje o brasileiro ele não sabe falar de política, o brasileiro está pouco se lixando pela educação. O meu segundo grau, o segundo grau das pessoas que são maiores de 30 anos de idade, ali 30, 35 anos de idade, essas pessoas que formaram o segundo grau, diz para mim, o nosso segundo grau naquela época é equivalente aos ensinos de uma faculdade hoje. Estou mentindo, pessoal? E o segundo grau hoje que se forma no Brasil em colégios públicos, mal o camarada ele vai saber alguma coisa. Nas escolas o camarada ele não é preparado para um concurso público, ele não é preparado para um vestibular. A minoria passa no Enem. Os que passam vêm de colégios particulares, que também não estão lá grande coisa. O professor ele fica neutralizado porque, primeiro, ele quer o seu bem-estar. Depois, ele quer o bem-estar do aluno. Mas o aluno, como não quer ouvir, e o professor, ele não está nem aí. Por quê? Porque quantas e quantas vezes, pergunta aí o seu filho mesmo dentro de casa, pergunta aí um adolescente na rua, se ele já não ouviu de um professor dizer assim, se vocês querem aprender, bem, se não querem, problema seu, o meu salário todo mês vai estar lá mesmo. Quantas e quantas vezes eu vi adolescentes, jovens dizer isso para mim? Um professor, um mestre, dizer isso. O professor ele deveria estar ali e dizer assim, gente, sejam alguém na vida por vocês e pela família de vocês. O professor deveria mostrar o valor da família para o aluno, depois o valor das disciplinas escolares. Mas geralmente o professor ele entra e já fica de costa para o aluno, aplicando a matéria, não trazendo aí uma explicação tão boa. Aí ele vai usar os termos da imprensa, onde reza que o governo não está nem aí para a educação, como não está mesmo, mas a imprensa é que incentivou isso. Aí sabe o que vai acontecer? Esse aluno, esse professor não vai se bater no mesmo entendimento. Aí o professor ele passa a ter ódio, ele passa a ter raiva, o aluno que não aprende, ele passa a ter ódio, passa a ter raiva, aí vem a violência na escola, é professor batendo em professor, é professor batendo em aluno, é aluno batendo em professor. E a imprensa mostra aqui e ali e abafa o caso. Quantos professores estão sendo agredidos hoje numa sala de aula? Quantos alunos não estão sendo também agredidos por professores? Quantos juízes estão se corrompendo neste momento? Quantos desembargadores já perderam a fé nas leis? Quantos doentes perderam a esperança no INSS? Quantos bandidos estão saindo agora para usurpar a vida de alguém, tirando atrás de uma arma? Quantos presos agora estão revoltados, matando os seus companheiros de celas? Quantos policiais estão vestindo agora a farda e está com medo de ir trabalhar e não voltar para casa? Quantos políticos agora estão preocupados de saber que a qualquer momento a batata vai assar a mão dele? Quantos brasileiros ainda sonham com uma intervenção militar que jamais vai acontecer? Jamais. Onde está o direito humano para os humanos de verdade? Onde está o direito humano para o pai de família que perdeu o seu filho através da violência, para o pai de família que está desempregado e está sem recurso de sustentar a família? Onde está o direito humano reivindicando alguma coisa junto ao governo para a população de bem? Não existe.
é tudo mentira, é balela? Onde está o direito humano buscando a integridade moral de um usuário de entorpecente? Onde está o direito humano defendendo o policial que agiu conforme a lei, na diretriz da legítima defesa e na legítima defesa de outrem? Onde está o direito humano quando uma mulher é explorada, quando uma criança é explorada, quando um homem é discriminado? Onde está o direito humano que só tem voz ativa para beneficiar o que é errado e nunca voz ativa, porque nesse sentido ele é mudo, para beneficiar a população humana? Onde estão? Ninguém responde, porque ninguém quer saber, porque não somos brasileiros. Somos um povo em uma extensão continental, vivendo, como dizia as músicas dos Racionais, vivendo um dia após o outro, não acreditando em nada, querendo somente ali ter o arroz e o feijão, e talvez ali um frango no final de semana, um pedaço de carne, ou uma salsicha, ou um ovo, ou algo parecido. Onde estão os verdadeiros brasileiros? Emprenhados dentro da floresta amazônica. Aqueles ali são os verdadeiros brasileiros, que têm lanças e flechas na mão. Eles são puros. Mas eles também foram calados, usurpados pelo homem branco. E a população sai para as ruas pedindo a intervenção militar, não sabendo a podridão que é tudo isso. A população não enxerga o não patriotismo dos militares. De 100 militares, 2 são patriotas, que daria realmente a vida pela nação. O restante não é. O restante são militares desiludidos, que tiveram seus sonhos deturpados dentro da fileira militar. Recentemente eu acompanhei o vídeo aí de um tenente, um segundo tenente que aguardava uma promoção, e ele reivindicou, vestiu sua farda, foi para o YouTube, pediu socorro, e ele fez denúncias gravíssimas à instituição, e são denúncias que eu sei que existem. E eu posso dizer que tudo que ele falou é verdade. Inclusive com a criação de OMs, que são organizações militares, que nem existiam. E ele denuncia isso. E isso está em qualquer órgão militar, seja exército, seja aeronáutica, seja até mesmo na Marinha do Brasil. Então me responda uma coisa, você, cidadão de bem, brasileiro, me responda uma coisa, por que os militares ativos, os generais ativos, por quê? Porque vamos esquecer os termos constitucionais. Vamos esquecer os termos mundiais da ONU. Vamos esquecer isso por um momento. Por que que o último recurso do qual a população brasileira ainda acredita, porque a população acredita que a intervenção militar vai mudar o Brasil. Eu estou dizendo para vocês aqui que não vai. Não vai. Não vai. Apesar de termos aí militares formados em economia, em administração, em comércio de relações exteriores, de ter aí militares intelectuais, eu digo para você que não vai.
Porque o brasileiro não é patriota. Vestir uma farda e sob seu ombro colocar uma divisa, uma platina, uma abotoadora dourada e carregar no seu braço a bandeira do Brasil, no seu ombro a bandeira do Brasil e vestir uma farda verde-oliva, não mostra e nem prova que você é brasileiro, não. Isso aí não é ser patriota. Isso aí é obrigação civil-militar, que não tem nada a ver com patriotismo. Bradar os gritos de guerra, Brasil acima de tudo, infantaria, força, coragem e fé, isso aí são cânticos, são narrações. Mas quantos de nós, militares, falamos isso de coração para pronto emprego a benefício de uma nação? 80% da população brasileira não sabe nem sequer o hino da bandeira, muito menos o hino nacional. Estou mentindo? Você pode parar uma pessoa agora na rua e oferecer a ela R$ 1.000 para ela cantar o hino nacional sem errar uma letra. Ela não vai saber cantar. Ela vai errar. Você assiste filmes, séries americanas, nunca em um filme americano, nunca em uma série americana, nunca deixou de passar a bandeira dos Estados Unidos. Observem isso para vocês verem nos filmes americanos. Sempre aparece ali a bandeira do país. Mal você consegue ver uma bandeira pendurada em um mastro em uma residência brasileira. Até a bandeira do Congresso Nacional, até a bandeira lá em Brasília é velha e eles não trocam ela, tá caindo os pedaços. Ainda você me fala que é brasileiro e que não existe uma conspiração para destruir a própria nação? O brasileiro é traidor da própria raça. Talvez você pode ficar revoltado com o meu dizer, mas é verdade. Quando você parar e pensar e analisar tudo e pesquisar tudo que eu estou falando para você, você vai ver que é verdade. Hoje os profissionais que existem no país estão lá por causa do salário, não por causa do amor a servir. Hoje o cidadão que sonha em ser um militar, na fileira militar federal, seja ela exército, aeronáutica e marinha, quando ele chega e depara com a instituição, ele vê que para ele vai ser proibido fazer todas aquelas manobras que citaram na propaganda, o convocando para a instituição militar. Aí ele vai ver que o direito daquelas manobras de infantaria, artilharia, para se tornar um paraquedista, um guerreiro de selva, para se fazer um curso de caatinga, você precisa ser concursado ou temporário e ter um padrinho dentro das próprias fileiras militares. Você vê o cidadão entrando, se tornando um soldado, recebendo ali a sua boina, e depois tirando serviço e depois de 10 meses ser dispensado. Você não vê o cidadão entrando, sendo verdadeiramente um militar e ser mandado para a fronteira, para ter uma experiência de patrulhamento, que é o que precisamos. Todos os planos das fileiras militares para reformar o armamento bélico de emprego pessoal e coletivo foi usurpado. Esses generais que estão aí, envelhecidos na cadeira, impedindo a promoção de outros, generais esses que já cumpriram o seu ano ali, mas continuaram na fileira militar, porque o general ele não só é do exército. O brigadeiro é um general, o almirante é um general. Então, por isso eu falo, os generais das Forças Armadas não reivindicam nada para modernizar o seu exército, a sua força aérea.
a sua força naval. Você não vê nenhum general colocar a sua platina sobre a mesa e falar que quer impor. Você não vê. Se vê, me prova. O que você vê são videozinhos de YouTube de pessoas dizendo que conversou com o general tal, com o general tal, com o general tal, e que a qualquer momento o Brasil vai ser surpreendido pelo golpe militar. Esqueçam, gente. Isso não vai acontecer. Quando houver uma intervenção militar, vai ser pela narrativa da nova ordem mundial. Aí sim, os militares vão entrar em operação, mas esperar os militares entrar em operação para mudar o Brasil, esqueçam. Recentemente eu tive que alterar a minha identidade funcional. Antigamente a nossa identidade funcional era como a nossa carteira mesmo, de habilitação, carteira civil, né? Hoje a nossa identidade militar, ela está sendo mudada para o cartão chipado, né? Então os que estão na reserva receberam já, estão trocando, estão sendo chamados às suas regiões militares respectivas, e eu já fui lá e já troquei a minha. Hoje a minha identidade funcional ela é um cartão chipado, que segue o modelo aí da nova identidade civil no Brasil. Então os militares estão preocupados com isso. Recentemente agora, né, teve aí um êxito no projeto da mudança do fuzil IA-2. A substituição do fuzil FAL, fuzil automático leve, para o fuzil IA-2 no calibre 5,56 e no 7,62. Você olha as nossas forças armadas sucateadas, você olha as nossas forças armadas sem treinamento algum. E eu falo isso de coração, gente, não estou mentindo aqui para vocês não. Podem aparecer aí militares aí falando que eu estou falando besteira, mas eu quero que eles provem de verdade. Nós não estamos preparados para assumir a liderança de uma nação, porque as próprias forças armadas é escrava do governo e do governo maior chamado mídia. Um teste foi feito, só que a maioria da população não percebeu. A paralisação dos policiais no Espírito Santo e a intervenção do Exército fez com que a população vibrasse. Foi ou não foi? Aquilo foi uma estratégia para mostrar qual seria a aceitação das Forças Armadas na rua. Aí a imprensa viu que a população apoiaria a intervenção militar e o Exército, a Aeronáutica, a Marinha do Brasil, em operação para tomar o país, prestem atenção, calaria sim a imprensa, porque a força militar ia sobrepor a força da mídia. Então, quando a mídia viu o apoio da população em relação às Forças Armadas ali no Espírito Santo, quando aconteceu ali aquela greve, e quando o Exército chegou ali, a população aplaudiu, soltou foguete, todo mundo foi para as ruas, abraçavam os soldados, a mídia estremeceu, a mídia ficou com medo. Aí, recentemente, aí nós tivemos aí um comunicado aí do general Mourão, né, ele falando sobre uma possível intervenção militar. Olha o que a mídia fez com ele. Cadê a notícia? Por que não se fala mais nisso? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Então, vocês esperarem uma intervenção militar, esqueçam. O Brasil não tem preparo, soldados não têm preparo para uma intervenção militar. Só vai piorar as coisas. Só vai piorar as coisas. Nós não temos capacidade de intervir em nada. Hoje, com o material bélico que existe no nosso país, e não é segredo para ninguém, e não adianta nenhum militar aí mentir que existe uma bomba, que existe isso, porque não existe, é tudo mentira. Tá? Se alguém falar isso é mentira, e principalmente se alguém falar, eu conversei com o general assim, ele falou que vai ter uma intervenção militar, o bicho tá pegando, olha aí as manifestações, aí o pessoal começa a filmar os veículos pesados do Exército transportando, né,
através de caminhões bitrens blindados como Urutu, Cascavel, Jararaca, né, baterias antiaéreas, aí já fala ali, ó, tá vendo, gente, aqui é manifestação, estão preparando para o golpe militar, mentira, isso tudo é mentira, isso tudo é notícia falsa.